Existe algo mais escandaloso no mundo do esporte do que quando um atleta famoso é pego trapaceando. De doping a adulteração de bola, eles sempre pensam que podem se safar, até que os seus atos sujos sejam expostos para o mundo. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada em mais atletas que foram pegos trapaceando. Houston Astros. Em um jogo de beisebol da World Series, você pode esperar ouvir o estalo dos tacos batendo nas bolas, os aplausos da multidão e talvez até algumas músicas de órgão. Mas durante a World Series de 2017, os espectadores dos jogos do Houston Astros começaram a notar um som totalmente novo. Correa is 22 years old, but he's already into his third team by Alfonso Soriano. Você ouviu também, não é? Bem, isso não era o som do trovão, e sim o som de astros trapaceando sinais. No beisebol, os sinais são usados para transmitir informações sem palavras entre jogadores, tudo para manter as estratégias de um time o mais secretas possível. Mas se a equipe adversária os descobrir, isso pode dar a eles uma enorme vantagem em campo. Embora esse roubo de sinais não seja ilegal, usar equipamentos como câmeras para fazê-los propositalmente é. E era exatamente isso que Astros estava fazendo. Essa configuração no banco de Astro revelou que ele estava monitorando o arremessador e o apanhador da equipe adversária, por meio de uma transmissão ao vivo. Então eles estavam retransmitindo os sinais para seus rebatedores, batendo naquela lata de lixo. Como aqui, onde o sinal para uma bola quebrada é seguido por alguém batendo na lata. Mas para uma bola rápida, não tem batidas na lata. Eles usaram a tática suja e dissimulada ao longo da World Series 2017 e escandalosamente acabaram vencendo. Mas então, em 2019, a culpa começou a consumir o ex-arremessador do Astro, Mike Friars, que admitiu o que tinha feito para a imprensa. Como você pode imaginar, seus fãs ficaram absolutamente arrasados. Mas de quem foi a brilhante ideia de usar esse esquema sorrateiro? Eventualmente, tudo estava ligado ao treinador de banco do Astro, Alex Cora. Mas chocantemente, foi revelado que Cora havia usado essa mesma trapaça enquanto era gerente do Boston Red Sox em 2018. E para quem não manja de beisebol, naquele ano o Red Sox também ganhou o título mundial. Coincidence? I think not! No final, Cora foi suspenso. Os Astros foram multados em $5 milhões. E tanto os Red Sox quanto os Astros foram destituídos de suas escolhas de primeira rodada para a próxima temporada. Mas por incrível que pareça, ambas as equipes conseguiram manter as suas vitórias conquistadas no título mundial. Agora eu quero fazer uma pesquisa rápida. Depois do que essas equipes fizeram, você acha que eles mereciam manter essas vitórias no título mundial? Se você acha que não, vá em frente e aperte o botão de curtir. Se você acha que sim, então manda bala no botão de se inscrever. Vá em frente, que a atacada é certeira. A mão de Deus. O futebol é muitas vezes chamado de jogo bonito, embora eu duvide que os torcedores da Inglaterra tenham se sentido assim após as quartas de final da Copa do Mundo de 86, no que logo se tornou a partida mais infame da história. A Inglaterra se preparou para enfrentar a Argentina em campo. A primeira metade da partida transcorreu sem nenhum gol, mas de repente, o capitão da Argentina, Diego Maradona, passou por 3 jogadores da Inglaterra, deslizou para dentro da área e chutou a bola para o gol. De longe parecia que ele tinha usado a cabeça para acertar a bola, e sua comemoração despreocupada certamente vendeu a ideia como um gol legítimo. Mas o árbitro não percebeu que Maradona na verdade usou sua mão para acertar a bola, o que é um movimento obviamente ilegal. Quer dizer, o esporte se chama futebol por um motivo. Por incrível que pareça, não houve cartões amarelos, nem pênaltis, e o gol foi considerado válido. A partida continuou como se nada tivesse acontecido, e enquanto Maradona fez um outro gol, dessa vez legal, a Inglaterra acabou perdendo por apenas um gol. Após a partida, Maradona admitiu audaciosamente que o gol foi marcado um pouco com a sua cabeça e um pouco com a mão de Deus. Isso deixou os fãs da Inglaterra compreensivelmente frustrados, mas sem nenhuma punição imposta contra ele, foi cimentada a reputação de Maradona como uma lenda do futebol. A Argentina venceu a Copa do Mundo em 86, mas Maradona infelizmente faleceu em 2020. Espero que ele tenha sido recebido no céu pelas mãos de Deus. Brian Carrasco. Tempos desesperadores requerem medidas desesperadoras. Mas mesmo com isso dito, o jogador de futebol Brian Carrasco tomou medidas profundamente desesperadas em 2011. Durante as eliminatórias da Copa do Mundo Sub-20 da América do Sul entre Chile e Equador, o zagueiro chileno fez uma manobra que vai ficar para a história por todos os motivos errados. Faltando apenas 14 minutos para o fim da partida, o Chile perdia de 1-0 e se defendia de um arremesso lateral que estava no meio do seu campo. Não parecia bom para o Chile, mas em vez de usar a cabeça
cabeça, Carrasco decidiu usar o seu braço, ou mais especificamente, o braço de seu adversário. Enquanto o lance estava sendo alinhado, Carrasco de repente agarrou a mão do atacante equatoriano Edson Montaño e bateu com ela no seu próprio rosto. Depois de rolar dramaticamente no chão, o árbitro viu a atuação digna de Oscar e marcou uma falta para o Chile. De alguma forma, a estratégia patética de Carrasco funcionou, mas, infelizmente para ele, cada segundo de sua charada idiota foi capturado em câmera e foi repetido várias vezes na TV, enquanto os comentaristas riam dele com razão. Caramba, isso é um truque de mão que deixaria até Maradona orgulhoso. No fim das contas, essa tentativa teatral de trapacear foi em vão. O Chile perdeu a cobrança de falta e o Equador venceu por 1-0. Às vezes, a gente só precisa de uma mãozinha, mas seria melhor se não fosse a do Montaño. Shahid Afridi. Praticar esportes pode realmente abrir o seu apetite, mas isso não justifica as ações do jogador de cricket paquistanês Shahid Afridi, em campo em 2010. Nos lances finais do jogo One Day International do Paquistão contra a Austrália, o capitão do time Afridi estava percebendo a grande derrota. Então, para garantir que seu arremessador tivesse uma melhor aderência à bola, Afridi decidiu raspar a bola e dar uma vantagem ao seu time. Mas ele não enfiou sutilmente as unhas nela, nem o arranhou com algo no bolso. Em vez disso, as câmeras pegaram ele mastigando aquela bola gigante e dura como se fosse algum tipo de maçã. Seu comportamento desconcertante chamou a atenção dos árbitros na hora, mas Afridi afirmou que ele estava farejando. Alguém pode avisar a ele que geralmente você cheira com o nariz e não com os dentes? Com o replay do vídeo firmemente contra ele, ele acabou admitindo a adulteração de bola. Embora quase todos os jogadores de cricket sejam culpados de arranhar a bola de uma forma ou outra, adulterações de bola como essa é expressamente proibida pelo Código de Conduta do Conselho Internacional de Cricket. Como tal, Afridi foi atingido com uma pesada suspensão de 2 jogos. Espero que tenha sido tempo suficiente para ele se encher de comida, para que ele não precise mais comer o seu equipamento de cricket de novo. Patrick Reed. Quando se trata de golfe, a maioria das pessoas pensa que o maior desleal do esporte é Tiger Woods, mas esse é o tipo errado de trapaça. Em campo, esse título está firmemente nas mãos de Patrick Reed. O campeão do Masters de 2018 foi criticado pela primeira vez durante o Hero World Challenge de 2019, quando sua bola ficou presa em um bunker de areia. Todos os fãs de golfe sabem que essas tacadas são muito difíceis de acertar, por conta do ângulo estranho. Preso nessa situação arenosa, Reed decidiu testar uma variedade de tacos, mas a câmera o pegou tirando a areia sorrateiramente do caminho, a cada balanço, dando a ele uma tacada mais limpa. Agora, é ilegal até mesmo aterrar o taco assim, em um balanço de treino. Então, não é permitido tirar castelos de areia inteiros para fora do caminho. Felizmente, ele teve o que merecia. Não apenas recebeu uma penalidade de 2 tacadas, mas a sua bola rolou e saiu do gramado. Uma bela tacada de karma. Embora sua sequência de trapaças não terminou por aí. No US Open de 2020, ele foi pego dando empurrões em volta de sua bola para melhorar a sua tacada. Como eu disse, ajustar o caminho com o taco assim não é permitido. E o que é ainda mais constrangedor é que, mais uma vez, a trapaça não melhorou o jogo dele. Seu desempenho de 7 acima do par o fez perder o primeiro lugar, enquanto ele estava sendo chamado de trapaceiro em série online. Você pode achar que isso seria o suficiente para aprender a lição, não é mesmo? Pior que não. Em março de 2021, no Arnold Palmer Invitational, os espectadores foram rápidos em perceber Reed mexendo e arrancando a grama atrás de sua bola, no buraco 17. Embora nenhuma ação de penalidade tenha sido tomada contra ele, fãs furiosos enviaram uma enxurrada de tweets irados questionando exatamente o que ele estava fazendo. Bem, se você me perguntar, parece que esse trapaceiro de golfe em série está tentando competir com Tiger Woods nas trapaças. Valentino Rossi. No mundo da alta velocidade dos grandes prêmios do motociclismo, existem poucas rivalidades tão acirradas quanto a de Marc Marquez e Valentino Rossi. Esses titãs de 2 pneus estão batalhando desde 2015, quando alcançaram velocidades de mais de 320 km por hora em pistas de todo o mundo. Mas a rivalidade deles atingiu um ponto de ebulição durante o Grande Prêmio da Malásia em 2015. Enquanto Marquez se preparava para ultrapassar Rossi na curva da 13ª volta, os dois ficaram próximos um do outro. Mas de repente, a moto de Marquez deslizou e caiu, levando ele para fora da pista. Felizmente, ele saiu ileso, mas Marquez afirmou que Rossi tinha chutado sua moto propositalmente, e o replay do vídeo parecia comprovar a história. Rossi, 9 vezes campeão mundial, negou categoricamente a alegação, embora tenha admitido que abriu mais a curva para tentar atrasar Marquez. Depois de revisar as imagens, os juízes ficaram do lado de Marquez e deram uma penalidade de 3 pontos em Rossi, forçando ele a iniciar a próxima corrida atrás. Rossi, mais tarde, acusou Marquez de mentir para dar a outro de seus companheiros na pista uma vantagem de vitória, mas Marquez afirmou que Rossi o chutou para levar o título. Agora não está claro o que realmente rolou na pista, além da moto de Marquez. Então, o que você acha? Rossi é inocente ou Marquez foi realmente chutado pro meio-fio? Conta aí nos comentários.
desinflando vitórias. E agora, por incrível que pareça, o maior escândalo que abalou o mundo do futebol americano na última década não foi com esteroides ou doping, mas com as próprias bolas de futebol. Embora tudo tenha começado em 2006, foi quando o quarterback do New England Patriots, Tom Brady, propôs uma nova regra para a NFL, que as equipes deveriam ser autorizadas a fornecer suas próprias bolas. Tom argumentou que cada time gostava de bolas com pressão diferente, pois ele mesmo achava que uma bola um pouco mais macia era mais fácil de pegar e jogar. Como as equipes usam sempre suas próprias bolas quando estão no ataque, essa nova regra parecia inocente o suficiente. Mas após um jogo do campeonato contra a Indiana Colts em 2015, os Patriots venceram por 45-7. O time Colt notou que a bola dos Patriots parecia estranhamente plana. Os oficiais da NFL deram uma olhadinha e descobriram que não apenas a bola estava inflada abaixo do padrão, mas chocantes 11 das 12 bolas do Patriot não atendiam aos seus critérios mínimos. Uma delas tinha até mesmo uma enorme falta de pressão de 2 libras. Essas bolas macias e fáceis de pegar deram aos Patriots uma vantagem injusta em seu ataque. Mas estranhamente, todas essas bolas foram checadas pelos árbitros no início do jogo. Uma investigação da NFL foi lançada e descobriu que membros da equipe do vestiário dos Patriots devem ter esvaziado suas bolas de futebol de propósito, depois de serem verificadas pelos oficiais. Mas parecia que Tom Brady sabia disso. Tinha sido feito sob suas instruções. A NFL o puniu com uma suspensão de 4 jogos sem pagamento, e os Patriots foram multados em $1 milhão. Brady, na hora, recorreu de sua suspensão, que parecia que iria ser anulada. Mas então ele fez algo tão suspeito que era quase impossível pensar que ele era inocente. No dia em que ele deveria se encontrar com investigadores, ele teve seu celular destruído. 4 meses de mensagens e dados potencialmente incriminatórios foram perdidos do nada. E apesar das inúmeras desculpas de Brady, os tribunais mantiveram sua suspensão. Ele continuou a lutar contra a proibição, mas todas as suas petições foram negadas. Embora nunca tenha admitido as alegações, só podemos esperar que ele eventualmente venha com a verdade e com uma bola realmente inflada. Hippolyte Aucouturier. Quando se trata de coroar o melhor trapaceiro do ciclismo, você pode pensar que Lance Armstrong vence de longe, mas acredite em mim, as trapaças incríveis de Hippolyte Aucouturier fazem Armstrong parecer um total amador. Quando o primeiro Tour de France começou em 1903, quase todos os competidores trapacearam. Não por algo tão básico e chato como doping, mas por inventar truques incríveis e incompreensíveis. Os competidores colocaram pó de coceira em seus shorts, cobriram as estradas com vidro para atrapalhar os rivais e até contrataram bandidos para derrubar os oponentes no meio da corrida. Mas Hippolyte venceu todos eles quando se tratava de pura criatividade. Parecendo um vigarista estereotipado de um desenho antigo, ele próprio foi vítima de uma trapaça em 1903, quando outro ciclista trocou sua garrafa de água por limonada. Mas quando ele tentou novamente em 1904, ele tinha sua própria trapaça na manga, ou devo dizer, em seus dentes, mas um pouco rápido demais. Olhando mais de perto, os espectadores viram que Hippolyte estava segurando uma rolha na boca que estava presa ao carro por um fio. Por quilômetros, ele foi rebocado assim, deixando seus concorrentes comendo poeira. E ele teria se safado disso se o carro não estivesse indo tão rápido. Ele alcançou a linha de chegada com tanta rapidez que acabou sendo desclassificado. Sacre bleu! Emily Clark. Quando Emily Clark terminou em segundo lugar na Apple Tree Half Marathon em 2019, em Vancouver, autoridades rapidamente a parabenizaram. Mas quando outras corredoras começaram a cruzar a linha, todas ficaram confusas, porque nenhuma delas tinha visto Clark passar por elas em nenhum momento. Preocupados, eles começaram a verificar as fotos oficiais da corrida, e com certeza, nenhuma delas mostrou Clark entre as mulheres mais rápidas em qualquer ponto da corrida, exceto no final. Elas confrontaram Clark com as evidências, mas ela negou piamente que tivesse trapaceado. Foi então que a presidente da organização da corrida deu um passo à frente e disse que tinha visto Clark andando de bicicleta durante a corrida com seus próprios olhos. Mesmo com essa acusação indiscutível contra ela, Clark alegou que deve ter sido sua irmã gêmea andando de bicicleta. Como você pode adivinhar, as autoridades fizeram algumas pesquisas e revelaram que Clark não tinha irmã gêmea nenhuma. Eventualmente, ela confessou ter aprontado e se desculpou, seguido de confessar também ter feito isso em pelo menos 5 outras corridas ao longo dos anos. Felizes com a admissão e as desculpas, os oficiais da corrida decidiram deixar o assunto de lado. Mas o drama não acabou por aí. Apenas algumas horas depois, Clark teve a audácia de postar isso em seus stories do Instagram, alegando que ela havia sido desqualificada por conta de suas medidas. Enfurecidos, os investigadores ficaram de olho nela e finalmente a pegaram com a mão na massa, ou tecnicamente com os pés, durante a maratona de Chicago apenas 3 semanas depois. Ela terminou em menos de 4 horas, mas apenas uma olhadinha em suas divisões de tempo revelou que ela descaradamente cortou o curso mais de uma vez. Ela começou a correr a uma
uma velocidade comum de 12 a 16 minutos por milha, mas entre os marcadores de 25 e 30 km, ela de repente começou a dobrar o ritmo, correndo a incríveis 6,13 minutos por milha. Então, depois de correr 25 km exaustivos, ela encontrou energia para correr como Usain Bolt, com esteroides, ou então pulou algumas partes do percurso. Com as evidências empilhadas contra ela, ela foi desclassificada da maratona e não participou de nenhum evento oficial desde então. Mesmo com todos esses atalhos que ela pegou, parece não ter conseguido fugir da verdade. Marion Jones. Após os Jogos Olímpicos de Verão do ano 2000, Marion Jones rapidamente ficou famosa nos Estados Unidos. A atleta deixou a competição comendo poeira, não apenas uma, não duas, mas 5 vezes. Isso faz dela a primeira atleta feminina de atletismo a ganhar 5 medalhas fenomenais em uma única Olimpíada, embora não tenha sido fácil. Jones competia internacionalmente desde os 12 anos de idade, mas desde que ela perdeu um teste aleatório de drogas no ensino médio, ela foi perseguida por alegações de que usava drogas ilegais para melhorar o desempenho, embora nenhum dos testes que ela fez tenha dado positivo. E ela era tão contra eles que, em sua autobiografia, culpou o fim de seu casamento com o treinador C.J. Hunter pelo fato dele não parar de tomar esteroides. Mas em 2004, Jones caiu em desgraça quando o chefe corrupto da Bay Area Laboratory Cooperative admitiu ter fornecido substâncias a ela para o desempenho, antes, durante e depois das Olimpíadas. E não é só isso, ele alegou que até a viu injetar. Inicialmente, Marion negou tudo, mas o karma veio à tona quando seu ex-marido, C.J. Hunter, afirmou que também viu Jones se injetar com as drogas. Então, em 2007, após anos de alegações e investigações, Jones finalmente admitiu ter mentido a agentes federais sobre o uso de substâncias ilegais antes das Olimpíadas. I pled guilty to 2 counts of making false statements to federal agents. Ela foi forçada a devolver todas as suas medalhas, seus registros corrompidos foram apagados, e ela recebeu uma sentença de 6 meses de prisão por mentir sob juramento. Caramba! Boris Onishchenko. Nas Olimpíadas, um dos eventos mais difíceis em que um atleta pode competir é o pentatlo moderno. Esses competidores devem nadar, atirar, correr, andar a cavalo e esgrimir, com o melhor de suas habilidades para trazer a medalha de ouro. Mas nas Olimpíadas de 1976, o campeão mundial soviético Boris Onishchenko ousou tentar uma abordagem diferente. Durante o evento da esgrima, que foi um torneio de espada de um toque, ele enfrentou o britânico Adrian Parker. Essas espadas finas foram projetadas para registrar eletronicamente um acerto, se suas pontas encontrassem mais do que apenas 750 gramas de força. Mas quando Onishchenko pulou e errou Parker, ele registrou um acerto de qualquer maneira. A luta acabou, mas Parker protestou aos juízes que não havia sido atingido. Confusos, eles inspecionaram a espada de Onishchenko, embora nada parecesse errado. Então, devido à falta de provas de Parker, Onishchenko foi declarado vitorioso. Mas então, ele enfrentou o ex-sargento do exército, Jim Fox, e a mesma coisa aconteceu de novo. Quando o placar se iluminou com pontos a favor de Onishchenko, Fox gritou. A essa altura, os juízes devem ter presumido que os britânicos estavam apenas fazendo o chilique, mas uma inspeção mais a fundo da espada de Onishchenko revelou uma descoberta chocante. Os fios de sua espada foram modificados ilegalmente para incluir um pequeno e sutil interruptor. Quando Onishchenko apertou o interruptor com os dedos, ele fechou o circuito e imitou um golpe sem que a espada precisasse tocar seu oponente. Onishchenko foi desclassificado da competição na hora, o que obrigou a União Soviética a se retirar completamente do evento por equipes. Acho que o golpe se voltou contra ele. Colapso olímpico norte-coreano. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, de 2018, foram repletos de exibições inacreditáveis, como a incrível cerimônia de abertura e a quebra de mais de 10 recordes mundiais. Mas foi a tentativa descarada da Coreia do Norte de trapacear que realmente roubou os holofotes. Durante as provas masculinas de patinação de velocidade de 500 metros, Jong Kwang-bon, de 16 anos, que veio do misterioso reino eremita, subiu na linha de partida. Ele tinha a vantagem, junto com um pequeno exército de líderes de torcida torcendo por ele. Então, ele parecia ter a vantagem na corrida. Ele se preparou, a arma disparou e então Jong caiu de cara no gelo. Mas momentos depois, o malandro norte-coreano estendeu a mão e agarrou patins de seu rival japonês, Ryosuke Sakazume, na tentativa de derrubá-lo também. Para o azar dele, a decisão de fração de segundo foi capturada na câmera e transmitida para o mundo inteiro ver. Apesar da tática suja, Jong recebeu o benefício da dúvida e a corrida foi reiniciada. Mas na segunda vez, ele pareceu esbarrar de propósito no patinador japonês, antes de cair e bater na parede externa. Essa estranha tentativa de sabotagem acabou custando a Jong sua classificação para a próxima bateria, mas os juízes olímpicos o desqualificaram por seu comportamento antidesportivo mesmo assim. Não sei como eles treinam os patinadores na Coreia do Norte, mas eles certamente precisam de algumas lições de sutileza.
Mike Tyson. A maioria das pessoas conhece Mike Tyson por ser o mais jovem campeão de boxe peso pesado do mundo, ou por sua enorme tatuagem facial. Mas há outra razão muito mais infame, pela qual as pessoas se lembram do nome de Tyson. Em 1997, Tyson enfrentou Evander Holyfield, e na segunda rodada, Holyfield deu uma cabeçada em Tyson. O movimento ilegal parecia um acidente, mas enfureceu Tyson, a ponto de não ter volta. No terceiro round, ele cuspiu seu protetor bucal, e durante uma luta, mordeu um pedaço da orelha direita de Holyfield. Agora, nem precisa explicar que morder é um movimento bem ilegal em quase todos os esportes, com exceção da alimentação competitiva. Mas com as câmeras transmitindo todos os seus movimentos para quase 2 milhões de pessoas assistindo em casa, foi uma jogada incrivelmente idiota. Embora Holyfield estivesse com muita dor, o médico disse que ele podia continuar, e o árbitro decidiu tirar 2 pontos de Tyson por seu contra-ataque canibal. A rodada recomeçou, mesmo quando as multidões começaram a vaiar Tyson, embora ele não tivesse terminado. Durante outro momento da luta, Tyson estendeu a mão e inacreditavelmente mordeu a outra orelha de Holyfield. Holyfield ficou furioso, e faltando 10 segundos para o final do terceiro round, Tyson foi finalmente desclassificado. Não apenas isso, mas o golpe selvagem fez a licença de boxe de Tyson ser revogada, e ele levou uma multa fenomenal de 3 milhões de dólares. Parece que Mike mostrou ao mundo que se você não pode vencê-los, melhor mordê-los. Se você quiser ver ainda mais atletas pegos trapaceando, não deixe de conferir as partes 1 e 2 dessa série escandalosa. E você já viu um atleta quebrando as regras com seus próprios olhos? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.